entendeu? E eu sofri muito, muito com isso. Isso me magoou muito. Ninguém é santo, ninguém é perfeito, mas você tem que ter noção do que realmente vai magoar o outro. Pra você ter uma ideia, é o que eu tô te dizendo. Eu saí da Mala Sem Alça, eu não queria entrar em outra banda. Eu passei 5 anos sem cantar, não foi falta de propósito, nada. É porque eu fiquei arrasada. Eu dei ali tudo que eu podia dar. E o que muita gente não, algum meia dúzia de pessoas ali fizeram comigo, não é normal. Você não faz, você não tira o sonho do outro simplesmente porque você está incomodado com ele. É, Entendeu? verdade. Eu tinha uma curiosidade muito grande de saber que tanta coisa ruim eu poderia ter feito para certas pessoas que elas tiraram os meus sonhos. Que o tempo deixasse eu perder os meus sonhos, que a minha falta de talento deixasse eu perder os meus sonhos. Entendeu? E não uma pessoa por ter o poder de fazer aquilo, chegar e fazer. E não sentir culpa, e não sentir nada, e ainda dizer, é porque fulana foi errada. Errada onde? Entendeu? Profissionalmente eu fui errada aonde? Sabe? Como pessoa eu fui errada aonde? O que é que eu fiz? Então isso me magoou muito e não foi só comigo que eu vi isso acontecer, Noda. Eu vi isso Uhum. acontecer com pessoas lá dentro, pessoas que simplesmente saíam. Saíam, sentiam o que eu senti e saíam. Noda, E quando você chegava a conversar com o neto sobre essa situação? chegava, chegava a conversar com. Na verdade, ele que chamava, porque ele sabia de algum atrito, e aí ele queria saber o que é que estava acontecendo. Né? É, na minha época de moleca, que o balé se matava, que era lado A e lado B. Aí Neto Alba fazia essa Soares, reunião, beijo. aí Neto fazia essas reuniões. Só que Sim. quando vai ter reunião entre, o David daí sabe, entre os patrões e os funcionários, todo mundo, né, fica. Só que eu rodava a baiana, aí não dava certo, porque eu saía como errado, porque quando o povo começava com cinismo, eu rodava a baiana, aí só Eu também faltava botar dedo rodo. na cara de Neto. Eu E não rodo sei o que também, é. sou assim. Eu também sou assim. Não, só para você ter uma ideia, eu vou te explicar aqui a relação nesse sentido. Eu acho que eu pedi para sair da Mala Sem Alça umas 4 vezes. 4 por conta disso. E o que Neto me faz, o que é que Neto fazia? Aumentava meu salário e dizia, Jane, vê de outra forma, vamos tentar auxiliar isso, porque para ele era complicado, era muito Uhum. difícil para ele, entendeu? Sim, Eu sim. ainda cheguei a ficar um pouco magoada porque com ele, porque eu achei que na época eu não tinha maturidade, eu achei que ele poderia ter feito mais por mim. Só que aí depois eu vi que não é que ele poderia ter feito mais por mim. Tava dando certo daquele jeito, então seria ele iria deixar da banda dele dar certo porque eu não tava dando certo com as pessoas, entendeu? É. Lá dentro. E o que ele fazia por mim era subir meu salário e pedia mais um pouco. Só que eu não tava lá por salário. Eu não tava lá por salário. É lógico que eu tava trabalhando, eu queria ganhar meu dinheiro. Mas eu tava Uhum. lá por quê? Eu abandonei minha família aqui por quê? Por dinheiro não foi. Não foi. Foi para cantar, foi para mostrar o que eu gostava de fazer, entendeu? E para ter o meu espaço que eu lutei para conseguir, porque no início da mala não foi flores, foi difícil, sabe? E eu era cantora lá no início, tava lá na época de ouro, de uma hora para outra não serviu mais. Então, era muito difícil. Até que quando eu fui sair da mala, Noda, eu não pedi a Neto. Eu só dizendo, Noda, eu não pedi mais para sair. Eu não pedi. Quando viemos do carnaval, eu já tinha fechado com a Forró Sacode, fechado em tese, porque eu terminei não indo. Eu vim, quando estava chegando aqui na minha cidade, em Picos, que é antes de Araripina, né? Eu fui na galera Uhum. que eu amava de paixão e dei tchau e já chorando, em lágrimas. Aí eu lembro que um dos técnicos, acho que hoje trabalha com o Marcelo, os meninos trabalham com Marcelo e Rayane, que era Amaral. Ele olhou pra mim e falou: "O que foi, galega?" Aí eu, não, nada.
Aí o outro rapaz, Carlinhos, disse, se eu conheço a Maga, ela não sobe nesse ônibus nunca mais. E foi essa promessa que eu tinha feito. Quando eu desci, eu fiquei olhando o vermelhão. Ai, vou chorar. Eu Pode fiquei chorar. olhando o vermelhão ir embora. E eu olhei para o céu e disse, Deus, nunca mais o Senhor me deixe subir no ônibus dessa banda. Eu não quero passar isso daqui nunca mais na minha vida. Eu sei que é o desejo de muita gente, mas para mim chega. Para mim já deu. Eu não preciso disso. Eu quero muito continuar, mas eu não preciso disso. E eu vim para casa. Meu esposo chegou lá onde me pegava e disse, o que foi, Jane? Eu disse, nada. Não foi nada. E vim para casa, para minha casa. Fiquei, a gente tinha 20 dias de férias. O rapaz do sacode me ligou. Eu falei, eu não vou. Aí ele, mas Jane, como é que você faz isso? E agora eu digo em Fortaleza só o que tem cantora. Não vai ser porque eu não vou que não vai dar certo. E aí, quando faltava 5 dias para voltar, eu liguei para Neto. Pode perguntar para ele como isso é verdade. E ele me atendeu e disse, Jane, eu vou te mandar eu vou pedir para o Marcílio te enviar o CD com um novo repertório para o novo show. Eu disse, Neto, eu tô ligando para você para dizer que eu tô fora da sua banda. Faltava 5 dias para a gente voltar a ensaiar, para montar o repertório. Ah, Jane, não chora. É impossível, Vinícius. É a minha vida. Deixa eu chorar, porque até bota para fora. Não, Muitos anos, né? São muitos muitos anos. anos. E aí, o que é que acontece? Ele disse, você não tá louca. Aí eu disse, não, eu tô fora. Ele disse, Jane, vamos fazer o seguinte. Passe 30 dias fora da banda, descanse, e aí você volta. Aí eu disse, não, eu não quero mais. Isso pra mim foi como arrancar um pedaço de mim, sabe? Mas eu não tinha nova estrutura mais pra estar lá. Eu não tinha como subir naquele ônibus. Não dava, não dava, sabe? Não dava. Tinha pessoas que eu amava, muita gente, nossa, a produção inteira, os músicos, Marcos, que era o gerente na época, o irmão do Neto, que era lá também, Ericasso, todo mundo é amigo Sim. meu. Mas não dava, as portas se fecharam, eu não tinha mais músicas em CDs, eu não tinha mais músicas em show, o show Lágrimas Reais acabou, eu ia fazer o quê? Eu ia ficar fazendo o quê? Eu ia cantar uma música no show da Mala? Não tinha o que fazer lá, Noda. Porque as pessoas não queriam que eu trabalhasse? Não, não. Eu saí. E aí meu esposo ficou olhando pra mim e disse, Jana, eu não acredito que você fez isso. Eu digo, fiz. Porque ele não acreditava que eu viesse embora. Eu digo, fiz. E aí, Neto, Marco, eu disse, não, Neto, eu não quero. Não quero esses 30 dias. Eu tô decidida. E aí ele disse, pois bem, você me dê 10 dias para eu te pagar teu dinheiro. Eu falei, dou 10 dias. E fui. Cheguei, resolvi, recebi meus direitos. Ele ainda me perguntou, ele pediu que eu sentasse para conversar com a pessoa. E eu disse, não. Não dá porque a pessoa... Teve uma briga, viu? Teve uma briga muito feia. Eu levei dedo na minha cara e levei nome de você não é nada aqui dentro. Com quem você brigou? Não, deixa quieto. Teve uma briga muito feia. Foi A cantor, gente cantora? foi Foi cantor, cantor? Foi... foi cantor, a gente tava chegando no Rio de Janeiro e eu tava conversando, a pessoa levantou e disse, cala sua boca. Eu disse, não, não vou calar, quem é você para me mandar calar a boca? E aí a pessoa veio, brigou. Tinha até um segurança na época que o segurança disse, rapaz, você vai bater na menina, a mulher viajando sozinha? Não, não vou bater não. E tudo mais. E aí a gente foi briga feia, o ônibus inteiro ficou calado, vendo aquilo ali. E ele mandou o segurança, cala a boca, não se mete. O segurança disse, eu tô ficando velho. Porque pra eu estar aguentando isso aqui, eu devo estar ficando velho. E a partir daí a gente não se falou mais. Eu e essa pessoa, 1 ano se passou. 1 ano, quase 2 se passaram. E aí as coisas vinham só piorando pra mim. E eu assim, eu era muito imatura, burra. Porque se eu fosse outra pessoa, eu teria dito, não, eu vou abrir aqui para isso aí aconteceu e depois vai passar. Não, eu me mantive forte.
até ponto de dizer, eu não vou fazer isso. O cara colocou que desumano. Não, não é desumano. Cada pessoa tem um seu lado da história. Eu tô contando como foi pra mim. Você tá assistindo a minha emoção. Entendeu? Com certeza a pessoa deve ter tido os motivos dela. Eu tô contando como doeu em mim. Então não é desumano. É só a realidade de muitos e muitas bandas. Eu tô mentindo, Noda? É ou não é a realidade de muitas bandas? Muitas, E muitas, você é a muitas. primeira cantora que passou por isso, gente. É porque ninguém vem, ninguém fala. Entendeu? Como já são mais de 10 anos que eu passei por isso, graças a Deus eu sou outra pessoa. Ainda dói porque foi difícil. Mas assim, eu não guardo mágoa de ninguém, eu não guardo rancor de ninguém. Sei do que das coisas que eu fiz, tanto das erradas como das certas. E eu sei hoje, olhando para trás, que não precisava ter sido assim. Entendeu? Não precisava ter sido assim. Eu já até me perdi na pergunta que você tinha feito.